A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos e irmãs. Meus amados queridos, eu estou aqui nesta manhã para trazer uma mensagem da palavra do Senhor para os meus queridos e amados, já me identificando, né, e dando as minhas desculpas aos meus queridos e amados, né, por demorar um pouco de não ter mais gravado nenhum vídeo, né? Por causa do tempo de trabalho, por causa do tempo dos estudos, mas hoje eu vou deixar uma mensagem, né? E também já desejando para cada um dos meus queridos e amados, né? Uma feliz Páscoa para todos vocês, né? Que Deus ele venha, que nós venhamos refletir, né? A Páscoa ela traz para nós, né, uma reflexão, né, da vida de Jesus, né, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, eu deixo nesta manhã, né, uma feliz Páscoa para cada um de vocês. Mas hoje eu vou trazer uma mensagem, meus queridos, falando sobre que Lucas, o Lucas Evangelista, como é um historiador da palavra, que ele vem trazendo nesta manhã, né, uma mensagem que, se nós formos nos refletir, né, de ver as grandezas de Jesus, temos que agradecer ao Senhor, né, a cada momento, a cada instante, pelas grandezas do Senhor. Então, Lucas registra uma passagem bíblica que Lucas 17, versículo 11, né? É um título muito conhecido, que os irmãos já conhecem, é a cura dos 10 leprosos, né? Meus amados queridos, nessa passagem bíblica, né, traz para nós um ensinamento, né? O que é o que é agradecer por algo que é determinado a você? É uma pergunta que fica difícil da gente identificar, né? O que é um agradecimento, o que é um reconhecimento. Então, aqui, essa passagem bíblica, né, deixa claro quando diz assim, meus queridos, a mensagem: aconteceu que junto a ele, em Jerusalém, passou pelo meio da Samaria, né? Da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram e lhe ao encontro de 10 homens leprosos, uns quais parecia de longe, e levantou a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo e o disse-lhe: ide e mostraste-se ao sacerdote. E que aconteceu que indo ele ficaram limpos. E um deles, vendo que estava sã, voltou e glorificou a Deus, e em alta voz, e caíram-se aos seus pés com o rosto em terra distante, lhe agradeceu, e este era samaritano. Só vou deixar só até aqui, né, meus queridos? Eram samaritanos. Essa passagem bíblica, meus amados, é uma mensagem que, como eu estava falando desde o início, né, que é um termo de agradecimento ao Senhor. As irmãos sabem, né, que os samaritanos eles não se comunicavam com os judeus, né? Jesus era judeu e eles eram samaritanos, né? E nessa passagem, né, eram 10 leprosos.
mas cada leprosos, eles eram diferentes, né? Eram os leprosos, então tinha uns de outras gerações, tinha outros, né, de outros lugares, né? Eram os leprosos. Mas o porquê, o significado, meus amados, de um samaritano ser curado, foi o único que voltou a agradecer ao Senhor, né? Deus isso mostra para nós que não importa o que você é, não importa de onde você veio, o que importa é o reconhecimento, né? De você saber que Deus, que Jesus, ele cura, né? Então, meus amados, eu vou deixar aqui, eu vou dar umas reflexões falando sobre essa passagem bíblica. Deixei aqui umas reflexões, né, para deixar claro para os irmãos sobre essa pregação. A lei, naquele período, meus amados, naquela passagem bíblica, né, a gente tem que estudar, né, o tempo dos acontecimentos, e aquele tempo, a lei permitia que todos os leprosos se afastassem, né, da sociedade, né, quando eles tinham que ser levados, né, para o leprosório, né? Leprosório era um lugar que era só para leprosos, né? Quando eles eram diagnosticados com a doença, né, eles iam para este lugar que era chamado, né, Aldeia dos Leprosos, né? E era dessa forma, meus amados. E as pessoas, quando passavam pela porta dessa cidade, eles tinham que se vestir de roupas longas e rostos cobertos, né? Era uma identificação que ele tinha, que ali havia os leprosos, né? E eles, meus amados, eles era verificados pelos sacerdotes. O sacerdote, naquela época, eles faziam o papel de médico, né? Ele que era que dava o diagnóstico para identificar se aquele leproso ele estava apto, já tinha sido curado para poder voltar de novo à sociedade, né? Então, neste lugar, era um lugar verificado pelo povo, né? Tinha que ser vestido de roupas longas. Jesus saindo, meu irmão, da Galileia para o caminho Jesus passou pelo meio do caminho, né? Era entre Samaria, entre a Galileia. Então, Jesus passou no meio, era uma divisa do meio, né? Então, que era um percurso que Jesus estava passando. Ele estava fazendo a passagem, né? Esse período, meus amados, o mesmo período onde Jesus passou aquela mulher samaritana, né? Na antiguidade, essa doença que era conhecida como leprosos, e hoje nós, no conhecimento da saúde, né? Nós vemos que é uma doença que nós se identificamos hoje como câncer, né? Como câncer, e essa doença hoje, no nosso diagnóstico que nós estudamos, ela é renacionise. A renacionise é a doença identificada como uma doença de pele, né? Nós estudamos isso na nossa área da saúde, né? E hoje que existe, né, as vacinas, que nós temos até a campanha, né, como vacina Janeiro Roxo, né? Que é doença transmitível, né? Sexualmente transmitível. Temos que tomar a vacina, tomamos aquela vacina BCG. Então, assim, aqueles homens, eles só podiam voltar à sociedade, né, se tivesse já diagnosticado que não tinha mais a lepra. E no grego, meus amados, a palavra lepra, ela significa lepron, né, que significa descascar. E
nós vemos, meus amados, que nessa passagem, né, o que é ser leproso, os leprosos, né? Então, para hoje nós identificando, né, biblicamente pela palavra, que é o pecado, né? O pecado, ele torna-se uma lepra em nossas vidas, em nossos corações, que é o pecado. Então Jesus, ele se apresenta a ele, quando esses homens se apresentam a Jesus, Jesus lhe pergunta, mas não eram 10? E porque só um veio agradecer? Então, meus amados, a gente fica vendo essas passagens bíblicas, né? O que é um agradecer, né? Todos foram curados, né? Ao caminho, foi uma cura imediata. Enquanto eles estavam indo ao encontro do sacerdote, né? Eles foram curados. Então, Jesus deixa, né, nessa manhã essa reflexão dizendo, né? Não eram 10, porque só um veio agradecer. Então, meus amados, fica ao critério de cada um de nós, né? O que é agradecer ao Senhor? O que é ser grato a Deus pelas suas grandezas, pelos seus milagres? O que nós iremos fazer? O que nós iremos agradecer? O que nós temos para mostrar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito? Então, eu deixo essa mensagem nesta manhã para os meus queridos e amados irmãos. Que Deus abençoe a cada um, né? Se inscreva neste canal. Deixe o seu like, deixe os seus comentários. E que Deus abençoe a cada um de vocês, meus queridos, com chuvas de bênção. Deus abençoe.